Deputado Tony Medeiros visita comunidades do município de Borba para esclarecer à população os trâmites para a emancipação das comunidades do Amazonas. Associações que trabalham com alunos com deficiência pedem apoio do Legislativo para impedir ações do novo Plano Nacional de Educação. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver, deputado Marcos Rota sugere a apresentação de uma PEC que obrigue e dê diretrizes ao fornecimento de dados atualizados a prefeitos eleitos em todo o Amazonas. E ainda, deputado Vanderlei Dallas apresentou um projeto de lei que obriga escolas públicas e particulares a instalarem postos para a coleta do óleo de cozinha utilizado. Começa agora o programa Bom Dia desta segunda-feira, hoje dia 12 de agosto de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o Bom Dia com as notícias locais, no quadro Sala de Imprensa com o repórter Adriano Castro. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje nos principais jornais da cidade? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade. Desta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2013, vamos começar pelo Jornal Diário do Amazonas, que vai dar o destaque aqui para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa adota a política de resultados práticos. A página 6 da editoria de política do Diário do Amazonas destaca que, a exemplo do primeiro semestre, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Josué Neto, pretende manter o ritmo forte nas atividades legislativas nesta segunda metade do ano. A meta é fazer política prática, tornando a atuação da ALEAN mais efetiva. O jornal lembra que no primeiro semestre, em termos legislativos, foram votados mais de 300 projetos de lei, pendentes de 2010 a 2012. A Casa também pôs fim ao auxílio paletó e também extinguiu o voto secreto. Nesta segunda metade do ano, Josué Neto quer fortalecer as comissões técnicas da Assembleia e costurar a ampliação de atividades legislativas para todos os municípios do interior, não apenas como iniciativa dos parlamentares, mas como uma ação institucional sistemática. Até o fim do ano, Neto pretende concluir o projeto de informatização das câmaras municipais, que vai criar sites padronizados. O presidente aponta ainda que toda essa modernização começou com a elaboração de propostas de leis orgânicas e regimentos internos. Ainda será feita a adoção de equipamentos de informática para as casas legislativas municipais. Outro destaque do Jornal Diário do Amazonas: Manaus completa 12 meses com redução no número de homicídios, segundo a SSP. O Diário do Amazonas destaca ainda que os casos de violência envolvendo ocorrências de mortes registraram queda em Manaus neste ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A capital amazonense completou no último mês de julho 12 meses com redução nos homicídios. No mês passado, comparado com julho de 2012, a redução do número de assassinatos foi de 30%. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Coronel PM Paulo Roberto Vital, a redução dos homicídios em Manaus deve-se ao programa Ronda no Bairro. Vamos a outro destaque aqui no jornal. Amazonas em Tempo, a capa do jornal Amazonas em Tempo vai destacar fim da bagunça no relógio municipal. O Em Tempo destaca que 8 lanches que funcionavam em 2 prédios construídos no entorno da Praça da Matriz foram demolidos na noite de sábado, dia 10, como parte das ações de revitalização do centro e após decisão judicial. A demolição foi feita pela Prefeitura por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o INPLURB. Somente 2 eram administrados por seus proprietários e os demais eram sublocados. O prefeito Arthur Virgílio Neto destacou, ele anunciou que os proprietários que realmente trabalhavam aí na atividade fim terão apoio da prefeitura para retomar seus negócios em local privilegiado e com financiamento nos mesmos moldes que será dado aos vendedores ambulantes. Então, aí é o prefeito Arthur Neto anunciando que vai garantir financiamento e apoio total
aos donos que realmente eram donos e estavam com a atividade em prática ali, donos das lanchonetes na Praça do Relógio Municipal, que foi demolida no último sábado. Amanda, essas são as informações dessa segunda-feira. Eu volto amanhã com outras informações. Uma ótima semana para você. Muito obrigada, Adriano. Para você também, eu aguardo você amanhã aqui no programa Bom Dia. Depois da aprovação da lei complementar que devolve às Assembleias Legislativas Estaduais o poder de emancipação de municípios, diversas comunidades do interior do Amazonas procuraram a Comissão de Assuntos Municipais da ALEAN solicitando informações. O presidente da comissão, Tony Medeiros, esteve no interior de Borba para esclarecer aos moradores sobre o processo de emancipação. A Lei Complementar número 416 foi aprovada na Câmara Federal no início de junho. Ela autoriza às Assembleias Estaduais a criação de municípios em todo o Brasil. Por ter sofrido alterações, o texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Depois da aprovação da lei, diversas comunidades do estado procuraram a Comissão de Assuntos Municipais, a Coman, em busca de informações. Um cronograma foi montado e na última quinta-feira a comissão esteve em Canumã, na área rural de Borba. Uma reunião foi realizada com a presença do presidente da Coman, Tony Medeiros, o prefeito de Borba e o presidente da Câmara Municipal. Os moradores pediam esclarecimentos sobre o processo de emancipação do distrito de Canumã. Nós trouxemos a Lei Complementar 416, que foi aprovada há menos de 40 dias na Câmara Federal, está tramitando ainda no Senado Federal. Há uma possibilidade muito grande ainda de ser aprovada nos próximos dias, nos próximos meses, e com isso sim, qualquer localidade pode buscar a sua emancipação. E é isso que nós viemos neste momento, trazer a lei. Qualquer localidade pode buscar a sua emancipação, mas tem que cumprir todos os pré-requisitos da lei. E a comunidade compareceu, as lideranças entenderam, e é o início de um processo, se Deus quiser, da emancipação do município de Canumã. Queremos transcorrer com toda a transparência possível, fazer com que aconteça paulatinamente dentro das exigências da lei, para que a gente possa dar um alento para os comunitários daqui da Foz, que tão distante vivem da sede de Borba. E com isso a gente quer encampar, abraçar todos os moradores da comunidade e dizer que nós seremos o primeiro a assinar o pedido, o requerimento de antecipação junto à Comissão Municipal da Assembleia Legislativa. A próxima reunião da comissão deve ser realizada no interior de Manacapuru. Para começar o processo de emancipação, um requerimento dirigido à Assembleia Legislativa deve ser assinado por, no mínimo, 20% dos eleitores residentes na área que pretende se desmembrar. No caso da fusão ou da incorporação de municípios, as assinaturas devem ser de 10% dos eleitores em cada uma das cidades envolvidas. Tanto o município a ser criado quanto aquele que já existe devem atender a requisitos mínimos. Quanto à população, as novas localidades e os remanescentes deverão ter população ao menos igual ao mínimo regional, calculado segundo percentual incidente sobre a média nacional de habitantes dos municípios brasileiros. A comissão especial responsável por promover a readequação da legislação relativa à pessoa com deficiência no estado do Amazonas quer colocar em prática uma lei que premia empresas que respeitam os deficientes. O objetivo é fazer o reconhecimento das instituições que cumprem a lei das cotas destinadas aos deficientes. Durante uma reunião técnica envolvendo a Comissão Especial de Consolidação da Legislação Relativa à Pessoa com Deficiência, Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN e a Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Amazonas, ficou decidida a realização de uma audiência pública para discutir a aplicação de uma lei estadual de 2003 que nunca foi cumprida. A legislação cria uma premiação anual às empresas que se destacaram no respeito à lei das cotas, que garante de 2% a 5% das vagas de emprego às pessoas com deficiência. Muitas vezes as empresas justificam a não contratação pela falta de qualificação e a concessão de um título pela ALEAN pode ser um estímulo para que os empreendedores sejam socialmente comprometidos. Nós estamos trabalhando um projeto para apresentar a proposta de fazer uma audiência pública sobre a lei de cotas. O não cumprimento, principalmente, da lei que obriga, uma palavra bem pesada, mas a lei diz que obriga a contratação de pessoas com deficiência, um percentual mínimo de 2% a 5%.
Então nós queremos fazer essa audiência primeiro para trazer a discussão do não cumprimento, aqueles que cumprem ou que não cumprem, quais são os problemas que levam ao não cumprimento. A partir da audiência, a gente lançar o selo de responsabilidade social, que é um troféu de responsabilidade social Destaque Amazonas, para as empresas que cumpriram essa legislação da lei de cotas. O presidente da ADEFA, Isaac Benayon, acredita que a aplicação da lei pode gerar marketing positivo para as empresas, que superam as metas de contratação de deficientes. A primeira coisa que a gente tem que observar é que tudo no Brasil e no mundo valoriza-se pelo grande marketing, né? Então o marketing é positivo quando o Estado vai oferecer através desse trabalho da comissão uma premiação. E isso entra no balanço social de qualquer empresa. Então, tem que ser cumprido a legislação, que já é desde 91, e com a premiação, isso traz uma referência através de uma casa legislativa para, com critério, dar essa premiação naquilo que a lei já obriga a inclusão das pessoas com deficiência, naquilo que é mais sagrado, que é o trabalho. A audiência pública para discutir a lei das cotas e o funcionamento da premiação, prevista para ser realizada em 21 de setembro, coincide com o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O Dia do Estudante é comemorado em 11 de agosto, a mesma data em que foram instituídos os 2 primeiros cursos de Ciências Jurídicas e Sociais do Brasil por Dom Pedro I, no século XIX. Na Assembleia Legislativa, a sessão especial em alusão à data, de autoria do deputado José Ricardo, do PT, trouxe para o plenário discussões pertinentes à educação no Amazonas. De acordo com o dicionário, estudar é exercitar a memória para adquirir conhecimentos e aprender. Já a educação é direito fundamental garantido na Constituição Federal de 88 e uma das principais ferramentas de transformação social. O dia 11 de agosto é usado para refletir sobre o papel do estudante e dos mecanismos de educação em toda a sociedade. Esse foi tema de sessão especial proposta pelo líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, deputado José Ricardo. Líderes estudantis, representantes de instituições de ensino e do poder público, além de profissionais da educação, participaram das discussões. Para a União Nacional dos Estudantes, a data tem um significado especial em meio às manifestações que vêm ocorrendo no Brasil. Essa data também marca a efervescência, a luta popular, e eu acho que os estudantes demonstraram um pouco disso nas mobilizações de junho desse ano, mas também demonstram dia a dia por querer mais, por achar que a educação avançou, mas tem que avançar mais, por achar que as conquistas no transporte coletivo, na cultura, precisam avançar mais. Eu acho que ações como essa da Assembleia Legislativa, de abrir a casa do Poder Legislativo para o movimento estudantil, é a demonstração que a democracia brasileira tem buscado se consolidar, tem buscado se abrir mais à população brasileira. O deputado federal Francisco Praciano, presente na sessão, destacou o trabalho do governo federal na formulação do Estatuto do Estudante. O documento cria diretrizes dos direitos dos alunos, como proteção da segurança física, psicológica e moral dentro da escola. Dizendo o que é que todo mundo diz, juventude é o futuro, né? E a gente tem que tratar esse pessoal de 15 a 29 de forma priorizada. O Estatuto do Estudante, que ainda precisa ser sancionado, é um avanço na política do estudante brasileiro. O autor da sessão especial, o deputado José Ricardo, lembrou a importância do protagonismo que os estudantes assumem na luta por direitos pertinentes a toda a sociedade. No Amazonas, o petista destacou recentes viagens ao interior do estado. Na avaliação do parlamentar, o executivo precisa dar mais atenção à educação dos municípios interioranos. Boa parte da escola não tem quadra de esporte. Tem terreno, mas não tem a quadra. Não tem um auditório para poder ser utilizado com atividades culturais, recreativas, reuniões, teatro, música. Tudo isso desfavorece a juventude, né? Porque você não tem esse espaço para atividade física, para o esporte, e não tem espaço para a área cultural. Então, é uma grande deficiência. Sem falar nas bibliotecas. É muito difícil encontrar uma biblioteca funcionando e ter bibliotecário, ter profissional para estimular a leitura, para os estudantes terem acesso aos livros. Então, nesses 3 aspectos, você vê
porque a qualidade da educação não está boa. Aí você tem deficiência na área da internet, né, na área de informática, até coisas básicas como merenda, né, que anda faltando também em muitas escolas. É um panorama que precisa ser mudado. O deputado José Ricardo afirmou que todas as situações observadas no interior do estado são encaminhadas para a Secretaria de Estado de Educação. Deputado Adjuto Afonso apoia a 12ª Feira de Gente e Negócios. Durante o evento realizado no SESI, também acontece o Simpósio Nacional do Empreendedorismo. Empreendedores do Brasil estarão reunidos neste fim de semana no Clube do Trabalhador, o SESI, localizado no bairro São José Operário, zona leste de Manaus, para expor produtos na 12ª Feira Interativa Gente e Negócios. Durante o evento, será realizado o Simpósio Nacional de Empreendedorismo. Nós estaremos trazendo orientações empreendedoras, como você gerir os seus negócios, como você calcular o seu preço final, que é um dos grandes gargalos que a gente tem sentido na micro e pequena empresa e no empreendedor individual também. Isso é tratar de negócios. Estaremos também passando orientações sobre os negócios coletivos, o sistema cooperativista e associativista de trabalho. Porque muitas atividades elas não se sustentam se você não tiver uma cultura da cooperação agregada. O presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena Empresa, deputado Adjuto Afonso, esteve presente no evento e falou sobre a importância de apoiar quem é empreendedor. Eu vejo de uma importância muito grande. Primeiro, porque nós precisamos incentivar essas pessoas a se tornarem-se empreendedores. Na hora que a gente faz um simpósio a nível nacional, não tenho dúvida de que muitas pessoas que hoje vivem na informalidade, que querem se tornar empreendedor, vão buscar certamente esse aprendizado para se tornar empreendedor. Neste sábado e domingo, a feira estará aberta ao público das 10 até as 17 horas. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 30 graus. Para o município de Altazes, a previsão é de céu parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 23 graus e máxima de 32. A previsão para Boa Vista do Ramos é de sol entre nuvens com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 28 graus. Veja a seguir, deputado Marcos Rota critica a terceirização do serviço de vistoria veicular, que antes era realizado pelo Detran. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Com o fim do período de chuvas na região amazônica, as enchentes deixam de ser um problema e surge um novo ator deste cenário. São as queimadas, cujo período de maior incidência na floresta coincide com o início do verão amazônico.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável iniciou semana passada um monitoramento intensivo na região. Na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Castro, presidente da Comissão de Meio Ambiente, pediu atenção do poder público para a questão. A temporada de aumento de riscos de queimadas e incêndios em Mata Aberta, no Amazonas, inicia em meados de julho e se estende até outubro. O governo do estado realiza levantamentos periódicos para manter o controle em todo o estado e analisar quais locais precisam de ações imediatas. As medidas fazem parte do Plano Estadual de Preservação e Controle do Desmatamento do Amazonas, vigente desde 2009. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, deputado Luiz Castro, alerta para a necessidade que cada município do estado se conscientize sobre a questão ambiental e redobre a atenção na prevenção contra queimadas. Monitorar aqui é bacana, mas você já monitora um incêndio que aconteceu. Você tem que ter um monitoramento lá na base, lá na região de fronteira, nas áreas agrícolas, com agentes caminhando nas estradas, orientando os agricultores, orientando os fazendeiros. Muitas vezes o incêndio não é voluntário, ele é um incêndio involuntário. Atualmente, Tefé lidera a lista de municípios de maior risco de queimadas, com 11 focos de calor. Alvarães aparece na lista em segunda posição, com 6 focos de calor, seguida por Manicoré, com 5. Manaus aparece em sexto lugar, com apenas 2 zonas de perigo. Um dos problemas enfrentados pelos prefeitos eleitos, principalmente do interior, é a dificuldade em conseguir informações sobre a atual situação administrativa dos respectivos municípios. Com o objetivo de resolver essa situação, o deputado Marcos Rota anunciou uma última semana que está discutindo com outros parlamentares a apresentação de uma PEC que obrigue e dê diretrizes ao fornecimento de dados atualizados a prefeitos eleitos em todo o Amazonas. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, mostram que dos 5.568 municípios brasileiros, pelo menos 73% elegeram novos prefeitos nas eleições de 2012. Esta transição de gestores é realizada com muita dificuldade, trazendo inclusive ameaças à continuidade de políticas públicas em andamento. Por isso, antes de tomar posse nos novos cargos, os prefeitos eleitos e secretários precisam ter conhecimento sobre a situação administrativa do município. Atualmente não existe uma legislação que torne obrigatório ao chefe do Executivo Municipal que está prestes a deixar o cargo a atualizar o futuro prefeito sobre a realidade do município. Por isso, o deputado Marcos Rota está se mobilizando em conjunto com outros parlamentares para apresentar uma proposta de emenda à Constituição do Estado que garanta o acesso a essas informações. Isso vai permitir aos eleitos, aos gestores eleitos, detentores de mandato no Executivo, a formação de uma equipe de transição para que possam, então, antecipar um pouco os fatos, antecipar um pouco o seu planejamento, tomar pé da situação financeira e econômica do município ou do Estado. É uma forma que nós encontramos para garantir aos eleitos o acesso a essas informações. Ainda segundo o parlamentar, essa garantia constitucional vai trazer como principal benefício a redução de prejuízos durante o início da nova gestão. Falando ainda da atuação do deputado Marcos Rota, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, ele criticou a terceirização do serviço de vistoria veicular, que antes era realizado pelo Detran. Segundo o parlamentar, a taxa cobrada para a realização da inspeção foi aumentada em mais de 10 vezes. No ano de 2008, o Departamento Nacional de Trânsito emitiu uma portaria obrigando os órgãos de trânsito estaduais a se modernizarem. Dentre as medidas exigidas pelo Denatran, ficou determinada a filmagem eletrônica das vistorias veiculares, a capacitação dos funcionários e a implantação da ISO 9001 para certificar a qualidade do serviço prestado à população. Porém, 5 anos se passaram e o Detran do Amazonas não adotou as medidas exigidas. Por conta disso, o Denatran transferiu a uma empresa privada a atribuição da inspeção veicular. Essa medida motivou o pronunciamento do deputado Marcos Rota, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAM. Segundo o parlamentar, a medida trouxe prejuízos à população, pois o serviço, quando era realizado pelo Detran,
custava R$ 11 e hoje, por meio da empresa terceirizada, é cobrado um valor de R$ 120. O fato que nos chama mais a atenção não é apenas o puro e simples cancelamento das atividades do Detran e repasse para a Visnorte. O problema é que o Detran cobrava R$ 11 para fazer esta vistoria e a Visnorte está cobrando R$ 120. Então algo precisa ser feito. O parlamentar acredita que o valor cobrado é abusivo e irá encaminhar informações ao Ministério Público Estadual para que se possa questionar o amparo legal da cobrança. Nós queremos saber, primeiro, da Visnorte, onde está o amparo legal para que ela possa efetuar esta cobrança e praticar este valor. Nós estamos formalizando também hoje uma denúncia no Ministério Público do Estado do Amazonas. Estamos também requerendo do Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN, exatamente essa questão do tabelamento desses serviços, do tabelamento desses preços e levar ao conhecimento do DENATRAN o preço que a Visnorte está praticando no estado do Amazonas. Nós temos informações de que outras cidades brasileiras que fazem também esse serviço terceirizado, o preço não é de R$ 120, é de R$ 50, é de R$ 40. Ainda segundo Marcos Rota, o Detran Amazonas irá se adequar às normas exigidas pelo DENATRAN e até o fim do ano deve voltar a realizar a inspeção veicular. O descarte incorreto do óleo de cozinha pode trazer muitos danos ambientais, como a contaminação da água limpa e ainda problemas para a infraestrutura de uma cidade, como o entupimento de canos de esgoto. Com o objetivo de reduzir esses impactos, o deputado estadual Vanderlei Dallas protocolou um projeto de lei que obriga escolas públicas e particulares a instalarem postos para a coleta do óleo utilizado. Após a fritura, é comum as pessoas jogarem pelo ralo da pia o resto de óleo. Uma companhia de água e esgoto de Brasília constatou que uma das principais causas de entupimento dos canos de esgoto está relacionada com o despejo continuado de resíduos de óleos e gorduras. Além disso, contamina a água dos rios e impede a passagem de oxigênio fundamental para os animais aquáticos. Por isso, pensando em reverter essa forma de degradação da natureza, o deputado Vanderlei Dallas apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei para obrigar escolas a instalarem locais adequados para o armazenamento do óleo utilizado nas próprias cozinhas. É um projeto que ele não vai ter custo nenhum para o poder público, porque quem irá fazer a própria instalação são empresas que vão recolher esses resíduos para destinar algum tipo de fazer sabão ou algum outro tipo de projetos que eles têm, que tem empresas próprias para isso. Então, é um projeto que não vai ter custo para o governo. O parlamentar ressaltou que o projeto deve estimular parcerias entre as escolas e as empresas e cooperativas de reciclagem para a realização de campanhas educativas a favor da preservação do meio ambiente. O líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, pede uma investigação a respeito de contratos firmados pelo governo do estado para a realização dos Jogos Escolares do Amazonas. Segundo o parlamentar, existem indícios de sobrepreço no valor das diárias pagas pelo estado. Em discurso realizado durante pequeno expediente, o deputado José Ricardo questionou o valor pago pela SEDUC relativo às diárias dos alunos que vieram participar dos Jogos Escolares do Amazonas. Segundo o parlamentar, os valores estão acima do valor de mercado, chegando a R$ 736 por aluno em um dia. José Ricardo pede uma apuração dos valores. E o que chama a atenção é de que, pelos cálculos feitos e a comparação de valores, é que os valores contratados através do pregão estão bem acima de valores que se encontram no mercado, né, de outras empresas, seja de hotéis, seja de empresas de transporte, que estão fornecendo esse tipo de serviço para a sociedade. Então, realmente chamou a atenção. José Ricardo irá pedir mais informações do Poder Executivo e encaminhar a investigação ao Tribunal de Contas do Estado, para que possa averiguar a conduta do governo. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.